Bom, estamos iniciando uma nova aula, onde iremos tratar sobre a introdução do conteúdo de cinemática. A cinemática é uma parte da física que estuda o movimento sem se preocupar-se com as suas causas que deram origem ou que interferem no movimento. Aí temos como exemplo aí pessoas correndo, certo? Fazendo caminhada, então correndo, ou até mesmo uma queda ou então um pulo de uma pessoa. A pessoa consegue demonstrar de uma forma precisa o que esses tipos de movimento fazem parte da cinemática, quais são as forças aplicadas e a principal função da física para explicar esses movimentos. Aí, para introduzir em si, vai existir alguns conceitos. O primeiro conceito vai ser o de ponto material partícula. Dizemos que um corpo é uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas em comparação com as dimensões que participam do fenômeno. E podemos chamar de ponto material também alguns objetos, como na imagem a gente tem uma rodovia repleta de veículos, certo? Onde essa foto foi tirada de uma determinada distância. Se a gente analisar em comparação com as redondezas que estão na imagem, os veículos eles se tornam como um exemplo de um ponto material, certo? Ou uma representação de até mesmo de uma partícula. Por exemplo, um núcleo de um átomo ele é composto por prótons e nêutrons. E se a gente for levar em comparação e análise das dimensões para os outros pontos que existem ao redor, a gente consegue perceber que a dimensão do núcleo de um átomo é muito pequena em comparação com os demais. Da mesma forma, é a relação ao qual a gente analisa esses veículos dessas trajetórias, certo? Esses veículos que estão circulando nessa rodovia de uma determinada distância, né? Quando a gente leva em consideração, eles se tornam assim um ponto material. Tem o conceito de corpo extenso, que é quando suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Exemplo, a gente tem como um corpo extenso aí o veículo e também a garagem. Mas se a gente for levar em comparação as dimensões da garagem em relação ao tamanho do veículo, a gente consegue perceber que aquele veículo ele consegue entrar de uma forma normal dentro dessa garagem, ou seja, desse corpo extenso, sem interferir nas dimensões, ou seja, sem atrapalhar nesse processo e também sem danificar nada na garagem. Mas se a gente fosse levar em comparação essa garagem para colocar um corpo maior do que ela, como exemplo um caminhão, consequentemente aconteceria o que? As dimensões da garagem não suportariam o tamanho do caminhão e consequentemente as paredes seriam destruídas. E o que é o movimento? O movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. É onde a gente vai conseguir agora denotar conceitos de velocidade e analisar de uma forma mais precisa esse movimento. Aí temos uma imagem aí de um veículo, um ônibus, certo? Esse ônibus amarelo e alguns referenciais, onde a gente vai ter um rapaz de camisa roxa sentado próximo à rodovia, onde ele conseguirá observar
o veículo passando próximo a ele, e temos também os referenciais que se localizam dentro do veículo. A gente vai notar que o passageiro no interior do ônibus ele está em movimento em relação ao observador fixo na Terra, ou seja, o rapaz de roxo, porque sua posição ele vai mudar no decorrer do tempo. E o repouso? O repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Levando em consideração o mesmo exemplo que foi tratado anteriormente, a gente consegue perceber que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus e ao motorista, porque sua posição em relação a eles não vai se alterar durante o tempo e permanecerá no mesmo local. Aí isso a gente considera e consegue denotar como sendo repouso. Exemplo 1. Enquanto o professor escreve na lousa, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa. Aí vamos justificar. E se a gente for levar em consideração esse giz que está sendo projetado sobre a lousa, enquanto o professor ele estiver escrevendo, o giz ele vai mudar de posição e, consequentemente, vai variar com o decorrer do tempo. Então, o giz ele vai estar em movimento em relação à lousa, certo? Já se a lousa está a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Aí, se a gente for analisar, a lousa ela não vai mudar a posição em relação ao chão. Portanto, ela vai permanecer em repouso em relação a ele. Como exemplo, na sala de aula mesmo. A gente tem a lousa que está fixada na parede e ao escrever sobre essa lousa, ela sempre vai permanecer na mesma posição, certo? Consequentemente, não vai gerar nenhum tipo de movimento e permanecerá em repouso. Já se a lousa ela vai estar em repouso ou em movimento em relação ao giz. A essa questão da lousa estar em movimento em relação ao giz, a gente vai levar em consideração alguns pontos, certo? Os conceitos de movimento e de repouso são simétricos, isto é, se um corpo está em movimento ou em repouso em relação ao outro, o outro também está em movimento ou em repouso em relação ao primeiro. Assim, a lousa está em movimento em relação ao giz, certo? Aí como a gente consegue observar isso? Como exemplo, se a gente tivesse um inseto que tivesse pousado no giz e o professor estivesse escrevendo nessa lousa. Se a gente levar em consideração, o inseto ele verá a lousa passando sobre ele, consequentemente variando o movimento e o intervalo de tempo. Já se a gente analisasse em outra forma de observação, em análise, o giz e o inseto eles não estariam em movimento. Por quê? Por mais que a pessoa o professor estivesse copiando no quadro, se a gente analisar só o giz e o inseto, eles permanecem no mesmo local juntos, sem nenhuma variação de espaço e de tempo, certo? Aí a gente deve sempre analisar esses pontos específicos para conseguir deduzir se vai existir um movimento ou um repouso sobre o processo. Você sabe o que é uma trajetória?
a trajetória ela é denominada a partir da variação de espaço, certo? Pela variação de tempo. Aí temos como alguns exemplos. Uma pessoa descendo de um morro para esquiar, né? Se a gente analisar no decorrer dessa descida, ela deixou algumas marcas nesse gelo, né? Na verdade, nessa neve. Se a gente for medir e analisar o tempo de descida, a gente consegue identificar uma trajetória até chegar nesse ponto final. Da mesma forma, uma pessoa que anda pelo deserto, ou até mesmo um jato que passa sobre nossas casas, e às vezes eles têm aqueles jatos de fumaça, certo? Que consegue demarcar a trajetória pela qual o objeto passou. Aí a trajetória de um corpo ela é definida como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Exemplo, temos um atleta, certo? De olímpico, onde ele vai fazer um salto mortal. E se a gente levar em consideração alguma parte do seu corpo e for demarcando esse movimento no decorrer do tempo, a gente consegue formar uma trajetória. E se vocês notarem esses pontos em vermelhos específicos aí, conseguem formar uma linha que a gente consegue representar tanto em relação à imagem, tanto de forma gráfica. Resumindo, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial, certo? Outro exemplo de trajetória. Sempre essas questões de trajetória em si, devemos levar em consideração o referencial ao qual está visualizando essa trajetória. Temos como exemplo aí o lançamento de uma bomba nuclear. Se a gente for analisar para o referencial que está observando do solo terrestre, a trajetória da bomba ela faz uma trajetória de um semi-arco de hipérbole, certo? E já para o referencial que está dentro da aeronave, ou seja, do avião, ou a pessoa que lançou essa bomba nuclear, o segmento que é formado pela trajetória torna-se um segmento de reta, por conta que o jato ele permanece na mesma velocidade que o objeto está caindo e dá a entender para a pessoa que está observando de cima como se fosse uma linha reta, certo? Já para a pessoa que está fora, que não varia no decorrer desse tempo, ela percebe como se fosse um arco de hipérbole. Outro exemplozinho, temos um observador fora do trilho e um observador dentro do vagão do trem. Se a gente soltar essa bola de bilhar, por exemplo, ou até mesmo uma bola com um determinado peso, a gente consegue identificar duas trajetórias. Uma trajetória para a pessoa que está dentro do vagão, onde vai projetar-se uma linha reta, pois as duas estarão em movimento, certo? E para a pessoa o observador que está fora do vagão, ele vai perceber que ao essa bola cair, ela formou-se no decorrer desse tempo um arco de hipérbole. Instante e intervalo de tempo. A gente tem uma determinada notação, onde a gente pode classificar como sendo T0, ou T bolinha, origem dos tempos, ou também denominado como tempo inicial, e T1, um instante de tempo, ou o tempo final, certo?
onde eu coloquei algumas variações de tempo, de T0, T1 a T2, onde de T0 a T1 a gente tem que o instante de tempo é igual a 10 segundos, e de T0 a T2, um instante de tempo gerado é de 20 segundos. Bom, instante e intervalo de tempo, ela é a duração definida por dois instantes de tempo, e ela pode ser denominada como sendo um intervalo de tempo ou a variação de tempo da trajetória, certo? Onde é classificado por ΔT, que é igual ao tempo final menos o tempo inicial. E se a gente fosse levar em consideração esse exemplo anterior, teríamos que o tempo final seria igual a T2, que é 20 segundos, menos o tempo inicial, que é igual a 0, certo? Aí 20 menos 0 é igual a 20 segundos. Ou seja, o intervalo de tempo do objeto para sair da origem até o ponto T2 foi de 20 segundos. Ou a gente também pode classificar como sendo a variação de tempo da trajetória. Unidade de tempo pré-estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades para classificar essa variação de tempo, o intervalo de tempo durante essas trajetórias, foi classificada como sendo os segundos. Mas a questão pode vir pedindo para vocês darem resultado em minuto ou hora. Aí é só fazer as transformações por regrinha de 3, certo? Onde vai facilitar ainda mais essas questões de transformação e de resolução da questão. Onde 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora é igual a 3.600 segundos, certo? Sempre tem que se lembrar disso para que não ocorra o perigo de vocês iniciarem a questão e não saber fazer essa questão de transformação. Mas é isso. Para a aula de hoje, finalizamos até a unidade de tempo. Nas próximas aulas, iremos trabalhar espaço, distância percorrida, variação de espaço, velocidade, para dar a introdução, finalizar essa introdução em si e iniciar movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Não deixe de se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, certo? E deixe o seu like. Tchau, tchau, até a próxima.